Olá, eu agradeço muito a sua participação. Algumas semanas atrás, eu trouxe na igreja onde eu pastoreio uma mensagem que tinha como tema a aprovação de Abraão e pensando na consagração dele, mesmo passando por um momento tão difícil, que era o fato de oferecer o filho dele como sacrifício. Então eu fiz menção a algo que é o seguinte, que mesmo que Abraão não soubesse, mas ele não chegaria a oferecer o filho dele como sacrifício. E então este vídeo que eu faço agora é um recorte da mensagem, e este recorte, no caso, está explicando o porquê que Abraão não poderia oferecer o filho dele como sacrifício, e eu quero então compartilhar com vocês. Bom, vamos lá. Em Gênesis capítulo 12, nós conhecemos bem a passagem em que Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que seria mostrada a ele. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, o Senhor promete descendência a Abraão. E o texto nos diz que Abraão creu no Senhor. Então Deus diz assim, olha, você terá descendência, logo você precisa ter filho. Gênesis 17:5, Deus muda o nome embora esteja falando Abraão, mas no início ele se chamava Abrão, então quando Deus o chamou no capítulo 12, quando Deus afirmou para ele sobre a descendência, ainda ele se chamava Abrão. E em Gênesis 17:5, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. O nome Abrão significa pai exaltado, e Abraão significa pai de uma grande nação. Lembrando então a promessa da descendência. Quando nós chegamos no capítulo 22, Deus pede o filho Isaque como sacrifício. Então veja bem, o filho da promessa, ele é pedido agora como sacrifício. E em Gênesis capítulo 22, versículo 5, a leitura diz que Abraão conversou com os moços que acompanhavam ele quando ele estava indo oferecer a Isaque como sacrifício no Monte Moriá, os moços, os seus funcionários, e ele diz assim, olha, vocês fiquem aqui com o jumento, e eu e o meu filho, o Isaque, iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Ou seja, ele levaria o Isaque para oferecer como sacrifício a Deus, mas ele diz assim, eu volto. Então você percebeu que Abraão, embora prestes a subir o Monte Moriá com seu filho Isaque, para oferecê-lo em sacrifício a Deus, ele disse aos seus funcionários que voltaria com o filho. Ele disse, nós voltaremos e não eu voltarei. E ele disse assim, olha, subiremos, farei o sacrifício, mas voltaremos. Isso porque ele sabia que a palavra do Criador não poderia falhar. Deus prometera descendência para ele. E para que isto fosse possível, Isaque precisaria ter filhos. Abraão possuía tamanha fé no Criador que ele cria que o Senhor ressuscitaria seu filho após o sacrifício. No livro de Gênesis não temos essa informação. Entendemos isto lendo Hebreus capítulo 11, versículo 18, que diz assim, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Mas note bem, Isaque não poderia ser oferecido como sacrifício a Deus. Isto porque envolve o aspecto moral. Deus jamais aceitou pessoas em sacrifício. O animal, sim, era sacrificado para cobrir o pecado do pecador. E o sacrifício de animais apontava para o Messias que ainda viria. Diferentemente dos sacrifícios de animais que eram repetidos por apenas cobrirem o pecado devido à sua inferioridade em comparação com o homem, o sacrifício do Messias seria único. Em João capítulo 1, versículo 29, diz que ele tiraria o pecado de todo aquele que nele crê. Se Isaque fosse sacrificado, ele teria que ser o Messias. E embora Abraão estivesse disposto a sacrificar o filho, Isaque jamais seria sacrificado, por não ser o Messias. Isaque também era pecador e precisava de sacrifício para si. E você já pensou que Abraão cria em algo até aquele momento não conhecido? Tamanha era a sua fé em Deus, que ele cria em algo inédito. Amados irmãos, não existe em toda a Bíblia uma narrativa tão eficaz que nos faça entender tão bem o fato de que o Pai entregou Cristo para morrer como um cordeiro em nosso lugar, como essa experiência de Abraão, que se dispôs a entregar o filho para morrer como sacrifício. Então, Isaque poderia morrer? Ele poderia ser oferecido como sacrifício? Jamais.
Isto fere o aspecto moral de que Deus jamais aceitou qualquer pessoa em sacrifício, porque o sacrifício seria feito por aquele que é perfeito. O sacrifício seria feito pelo Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então Isaac não poderia ser oferecido porque ele era pecador e ele não era o Messias. Deus te abençoe. Se você gostou, dê um like, faça seus comentários, compartilhe o vídeo e considere se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja. E até o próximo vídeo.